Resolução de disputas e conciliação com o Dr. Rogério Neiva. Ele está aqui mais uma vez, o Dr. Rogério Neiva, ao vivo nos estúdios da Rádio Justiça, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Bom dia, doutor Rogério. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação, Sérgio, estar conversando com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. Vamos começar hoje falando sobre Nova Lima. MP e Vale assinam um acordo de reparação de 40 milhões por degradação em Nova Lima, doutor Rogério. Exatamente, Sérgio. E antes de mais nada, esclarecendo o ouvinte, apesar de envolver a Vale e envolver como tema de fundo a questão ambiental, esse caso não se confunde com os desdobramentos e que, vez por outra, comentamos aqui, em relação às tragédias de Mariana e Brumadinho, que contaram com diversas repercussões e que suscitaram também, das quais foram firmados diversos acordos com diversos atores, inclusive, temos trazido isso aqui, hoje se fala e se discute a repactuação do acordo de Mariana, mas este caso aqui, portanto, não se confunde com os anteriores. O que houve aqui? O Ministério Público do Estado de Minas Gerais havia instaurado um procedimento por conta da compreensão que se teve, obviamente do ponto de vista técnico, de que teria ocorrido a degradação ou haveria o potencial de degradação de algumas áreas no município de Nova Lima, que faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. E aí o que aconteceu em função disso? Foi firmado um acordo entre a Vale e o Ministério Público do Trabalho, em função do qual a Vale se comprometeu com o pagamento de 40 milhões de reais, valor esse que vai ser destinado a uma série de projetos que tem como objetivo final a preservação do meio ambiente, das condições ambientais, e também algumas obrigações de fazer e não fazer, como por exemplo, a cautela em relação às ações que são adotadas e contariam com potencial para comprometer o meio ambiente, como por exemplo, temos a obrigação de fazer especificamente a realização de um georreferenciamento de uma determinada área para identificar as condições do solo, enfim, e também, obviamente, foi ajustado cláusulas penais em função do descumprimento das suas obrigações. Portanto, é esse o caso. Agora, o fato que eu trago aqui em termos de reflexão e avaliação para o nosso ouvinte é que temos mais uma situação na qual a Vale está aí nessa condição de, digamos, acusada, ou se aponta que estaria praticando atos que comprometeriam o meio ambiente, o que é natural em alguma medida, eu digo assim, é típico da atividade de mineração em qualquer lugar do mundo, mas ao mesmo tempo, e aí isso é de se chamar atenção, e louvável, tanto por parte da Vale quanto por parte do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, foi solucionada essa questão específica, como também nos outros casos, pela via do consenso. E esse que é mais importante e que seguramente conta esse acordo específico produzir potencial para produzir frutos em favor da sociedade. Vamos falar agora de um acordo que temos aqui números até que a gente fica impressionado, Uma greve do transporte público de Pernambuco que prejudicou 1,8 milhão ou 1.800.000 passageiros por dia na região metropolitana. Pois é, Sérgio, mas apesar disso, o fato, o mais importante e o fundamental, até considerando aqui a nossa pauta, é que este conflito não se alongou, o que poderia ocorrer, e se resolveu pela via do consenso. E aí o que aconteceu, para que o ouvinte tenha clareza? Na segunda-feira dessa semana, pela manhã, foi, eu diria assim, aos 45 ou do segundo tempo, ou já na prorrogação, foi fechado um acordo para se solucionar a greve entre a categoria dos trabalhadores do transporte urbano e o segmento patronal, mediado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. O ponto, eu diria assim, um dos aspectos relevantes e interessantes sobre isso, é que o acordo ele foi fechado, quando eu digo aos 45 do segundo tempo, é porque na segunda-feira de manhã iria ocorrer o julgamento do dissídio. E aí, para o ouvinte entender um pouco melhor do que estamos falando, principalmente aquele ouvinte que eventualmente não tem a compreensão e até por não ter tido ainda a oportunidade de acompanhar alguma conversa nossa especificamente sobre esse tema dos conflitos coletivos. O que acontece? Toda categoria conta com um mecanismo, um instituto chamado database. O que é a database? É um momento em que perde a vigência os acordos e convenções coletivas e surge a necessidade de estabelecer novos. Grande parte das categorias no Brasil tem como database o dia 1º de maio. Pode até ser que seja o caso, eu não sei trazer essa informação específica dessa categoria aqui. Porque às vezes você tem a database, mas a negociação continua, não se chega ao acordo, e aí vem, como aconteceu aqui, uma greve. A greve, portanto, ela é uma consequência da falta de consenso na mesa de negociação. Tendo a greve e mantendo o impasse, o Tribunal de Justiça do Trabalho acaba tendo que julgar aquele conflito por meio de um processo chamado dissídio coletivo. Então, neste caso aqui, houve várias tentativas de acordo, frustradas, foi marcado um julgamento que seria na segunda-feira de manhã, e aí veja você, Sérgio, que nessas situações de greve, e principalmente categorias como essa, transporte urbano, que afeta a população, como você bem lembrou, quer dizer, estamos falando de algo que é um direito legítimo dos trabalhadores constitucionalmente previsto, mas tem impactos, não só para a atividade econômica, mas em muitos casos, principalmente para a sociedade. E aí o tribunal às vezes arbitra um contingente mínimo, mas é sempre algo complicado e com potencial para trazer problemas para a população. Então o que aconteceu nesse caso foi que na segunda-feira, antes do julgamento, suspendeu-se o julgamento, imagina a cena, aqueles filmes americanos, as pessoas aguardando, e aí
aí vem o acordo. E o acordo, portanto, então esse é o ponto importante, que pacificou a questão. A greve se encerrou na segunda-feira mesmo. E eu chamo a atenção aqui do nosso ouvinte que parte dessa solução foi responsabilidade do vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, desembargador Sérgio Torres, um entusiasta que não é de agora dos métodos consensuais de solução de conflitos, que reconhecidamente fez um belo trabalho de mediação nesse caso. Portanto, fica aí o registro e as congratulações. Vamos falar de futebol. O Cruzeiro fecha acordo parcelado com o zagueiro Maicon. Pois é, Sérgio, você sabe qual foi o valor do acordo e em quantas parcelas se pactuou? Conte pra gente. 1,5 milhão de reais, 1.550.000 reais. Foi o valor do acordo, que foi fechado. Agora, em quantas parcelas, né, eu diria talvez essa seja a cereja do bolo, né? Em quantas parcelas se pactuou o pagamento desse acordo? Foi pactuado esse acordo em 30 parcelas. E aí a grande pergunta é, né, o ouvinte pode estar nos acompanhando e pensar assim, nossa, mas 30 parcelas, né? A gente pode até abstrair o valor ao se pensar no parcelamento. E assim, o primeiro ponto importante, né, que eu chamo a atenção aqui do nosso ouvinte, é que esse é mais um caso que nós trazemos aqui, felizmente solucionado pela via do consenso, e é o motivo pelo qual nós trazemos, obviamente, mas assim, envolvendo desdobramentos, conflitos e, quando não, descumprimento de ajustes que já tinham sido firmados, envolvendo atletas profissionais, jogadores de futebol, e aí que tem cifras, né, e contratos, né, em valores significativos, e os clubes que, né, volta e meia ainda batem cabeça mesmo com os mecanismos criados, que já comentamos aqui, como por exemplo é o caso da SAF. Pois bem, mas, né, o fato, como eu mencionei, é que pelo menos nesse caso foi solucionado pela via do consenso e nessas condições. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu chamo a atenção, que o ouvinte pode estar pensando assim, nossa, mas o Maicon aceitou um acordo para receber em 30 vezes do Cruzeiro, né, não é um parcelamento muito longo? Bem, seguramente é um parcelamento muito longo. Óbvio que o valor, né, talvez até seja mais compreensível, mas para além do valor, o que o ouvinte pode estar se questionando mas como o juiz homologa um acordo desse e como a parte aceita um acordo desse? Não é um acordo muito longo? Bem, eu diria o seguinte, e a isso, eu digo isso de forma geral e até, vamos dizer, talvez até um conselho, né, e uma consideração para os advogados que nos acompanham. A questão do parcelamento, por si só, na minha compreensão, isso não quer dizer que seja problemático e ruim, desde que, e aí vem um ponto importante, sejam observadas algumas cautelas. A primeira delas eu diria assim, pelo menos 3 cautelas. Né? O ideal é que essas 3 cautelas estejam cobertas quando se ajusta acordos de parcelamento razoavelmente alongados. A primeira delas é contar com mecanismos de coerção do acordo. Até conversamos sobre isso recentemente, exatamente. As propostas longas, né? Exatamente, é por isso que eu trago isso aqui novamente, tendo como pano de fundo esse caso para o nosso ouvinte. Então, assim, a primeira preocupação que tem que ter é mecanismos de coerção. O que acontece se não pagar? Né? O devedor, ele precisa ter, vamos dizer, estar pressionado a consequências pelo não pagamento. No caso aqui do Maicon, ficou ajustado uma multa de 10% sobre a parcela e, se atrasar 2, vencimento antecipado sobre as demais. A multa e o vencimento antecipado são os principais mecanismos de coerção que podem ser utilizados. Então veja que no caso do Maicon, se não paga, se o Cruzeiro não paga, atrasa 1, atrasa 2, então, por exemplo, isso acontecendo na primeira, são 30 parcelas, né? Não pagou a primeira, não pagou a segunda, paulada, antecipa tudo e tem que pagar tudo que sobra de uma vez. Né? Em alguma medida até o acordo cai, sem prejuízo da multa. Então, a primeira preocupação é mecanismo de coerção. A segunda preocupação, e aí eu não tenho elementos, mas acho que também não haveria razão para a preocupação do Maicon nesse caso, é mecanismos de garantia. Porque, vence antecipado, eu vou executar o acordo. Aí a pergunta é, quais são as condições de eu conseguir levar adiante essa execução? Ou seja, de eu encontrar patrimônio. O ideal, eu digo assim, o ideal do ideal do ideal é que, nem sempre é possível, algum bem imóvel ou algum outro tipo de garantia e fique vinculado a esse acordo. Então, assim, eu diria, o melhor dos mundos é o seguinte, você pega um bem imóvel do devedor que tenha valor de mercado razoavelmente superior ao valor do débito a ser executado, inclusive já considerando a estimativa de multa. Por quê? Porque também, né, assim, para vender, né, você acaba tendo que ter um valor menor do que aquele, né, então você precisaria ter uma margem, uma gordura, e aí você grava no registro de imóveis esse imóvel a esse acordo, na matrícula do imóvel. Então, mecanismo de garantia. Obviamente que no caso do Cruzeiro, teria várias possibilidades. Se o Maicon tiver que partir para esse caminho, penhora de repasse de patrocínio, penhora de renda de jogo, a penhora mesmo da estrutura do time. E o terceiro, né, a terceira preocupação, que, né, aqui não foi, pelo menos pelo que se tem, né, de informação, não foi considerado, mas, enfim, seguramente teve a sua justificativa, né, presumo que não teria sido por uma questão de descuido, mas a terceira preocupação, quando você fala no parcelamento longo, é como é que fica a correção dos valores. E aí, porque, por exemplo, uma Selic, ontem o Copom reduziu, né, em 0,5%, mas estamos aí na casa dos 13% ao ano. Qualquer recurso que você tenha sobrando e você aplica no investimento de renda fixa, você empresta para a própria União por meio do Tesouro Direto, você vai receber ali 13% ao ano. Então, né, e não estou nem falando de inflação, estou falando do que a gente chama tecnicamente de custo de oportunidade. Então, assim, se o débito trabalhista fosse pela via da sentença, ele seria atualizado pela Selic. Então, tem algum mecanismo de atualização? É uma preocupação que tem que ter. Cobrindo essas 3 preocupações, eu acho assim, é tranquilo você fazer um parcelamento alongado.
10 horas em ponto, doutor Rogério Neiva. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, dentro do quadro Resolução de Disputas e Conciliação. E quem não pôde acompanhar ao vivo aqui pela Rádio Justiça 104,7 vai poder acompanhar por onde? Pelo meu perfil no Instagram, que estará publicado o vídeo editado amanhã, que é @RogérioNeivap. Doutor Rogério, que é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima, Sérgio. Uma satisfação falar com vocês, nossos ouvintes.